São aproximadamente 17 anos tentando fazer isso. Esse é meu primeiro vídeo. Esse é meu primeiro vídeo. Essa é a segunda vez que eu tento gravar esse vídeo, só esse vídeo. Não dá, não dá. Na verdade, vou tentar explicar tudo direitinho, mas para poder explicar isso eu vou precisar de uma linha do tempo, que vai começar desde 2004 e vai até 2021, que é o ano que estamos agora. Bom, o ano que eu pretendo publicar esse vídeo, porque do jeito que eu sou, capaz de eu publicar daqui 4 anos, ou não publicar. A gente vai começar por 2004. Eu desde pequenininho sempre fui apaixonado por filmes, sempre fui muito criativo, sempre inventava histórias. Eu assistia um filme e depois eu ficava brincando daquele filme por muito tempo, como se fosse uma continuação do filme. Sei lá, assistia Homem-Aranha e ficava imaginando eu como filho do Homem-Aranha e sempre tive vontade de fazer alguma coisa relacionada a filmes, inventar uma história, escrever um livro. E então eu tive a ideia de fazer um filme com 7 anos de idade. E foi quando a minha irmã ganhou um MP5 que eu comecei a gravar. Então eu inventei uma história chamada As Aventuras de Ian e Tamar. Tô pensando na morte da bezerra. A palavra mágica certa pode trocar vocês de corpo outra vez. Abracadabra, por favor. Fala você, dona Maria, vamos lá, pode falar já. 1, 2, 3 e já. Abracadabra, por favor, transforme de novo nessa... Porco. Tá bom. Desculpa. Desculpa também. Nunca brigamos, essa é a primeira vez. Para a gravação. Eu queria gravar em DVD os vídeos e mostrar para os meus amigos, fazer tipo uma sessão cinema em casa, fazer uma pipoquinha, vender uma pipoquinha, porque tem que monetizar, tem que ganhar dinheiro de alguma maneira, né, meu amor? Quando a gente ouve uma notícia muito boa, precisa contar para os outros também. Você sabe cantar, não fala? Meu querido, eu sou cantora. Fala um pouquinho mais longe. Tá bom, vou pegar água gelada. Não, eu vou pegar água gelada. Eu tinha uma voz muito fina e eu gritava demais, todo o tempo gritando. Era bem chato. Mas eu era uma criança, né? Tchau. Tenha uma boa noite, Ô, Deb, vamos sair, Deb. Não, vamos embora. Vai, dura logo. Eu achava que eu tava gravando um filme pra Disney. Lembrando que as aventuras de Ian e Tamar. You're watching Disney Channel. Disney Channel me contrata. Eu pedia pra minha mãe gravar enquanto a gente atuava e eu falava pra ele mais ou menos, olha, a gente vai fazer isso. E aí a gente fazia. Eu não era uma criança muito tímida, eu era muito espontâneo, era muito expressivo, muito dramático. Nossa, eu era muito dramático, eu ainda sou. Lembrando que Só que aí eu comecei a perder esse brilho, essa espontaneidade, quando eu comecei a escutar críticas e até mesmo familiares meus dizendo que eu era muito afeminado, que eu gritava muito, que eu tinha uma voz muito fina e que por eu ser homem eu precisava engrossar a voz. Uma vez que eu estava na praia com a minha família, e aí tinha um caranguejo assim na praia e eu comecei a gritar. Eu tava gritando porque era engraçado, tipo, aquele bicho ali, a gente tava brincando, rindo e eu tava gritando. E os meus primos também estavam gritando. E aí um familiar meu chegou pra mim e falou assim que eu tinha que começar a engrossar a voz porque eu tava gritando, que eu tinha que parar de gritar, que eu tava parecendo um viado. E aí esses tipos de comentário faziam acreditar que era errado eu ser eu mesmo. Tinha medo de falar fino, ser gay era uma coisa negativa pra mim, então eu tinha que ocultar o máximo possível. E aí em 2010, quando eu tinha mais ou menos 13 anos de idade, eu comecei a assistir vídeos no YouTube, vlogs, que na época era Felipe Neto, Kéfera, eram vários youtubers naquela época, eu assistia muito Kéfera, eu gostava muito da Kéfera. Eu lembro que os meus amigos também começaram a consumir esse tipo de conteúdo e eles me disseram, você precisa fazer isso. Eu gostava de editar vídeos, então eu falei, eu vou começar a gravar um vlog. E em 2011, eu tive uma ideia de gravar um vlog. Só que eu não consegui gravar sozinho. Eu sempre tentava colocar uma câmera e começar a falar e não dava, eu ficava tímido. E eu sempre fui muito espontâneo com os meus amigos. Quando eu tinha confiança com alguém, eu poderia ser quem eu era, sem julgamento. Eu sabia que com os meus amigos eu não teria esse tipo de julgamento, onde eu tinha na rua e aonde eu tinha até mesmo com familiares. Então eu chamei meus amigos e criamos o Tudo Misturado Vlog. A gente criou o Tudo Misturado Vlog e a intenção do Tudo Misturado era
como o próprio nome já diz, tudo misturado. A gente ia falar de tudo um pouco, que é a minha ideia que eu tenho para esse canal também. E no Tudo Misturado a gente teve um total mais ou menos de 8 vídeos, tinha mais ou menos um total de 400 visualizações. Só que eu tive uma ideia de gravar uma série pro YouTube. E aí em 2012 foi quando eu tive a ideia de criar um Magic. A série era inspirada em Harry Potter, que na época eu lia todos os livros, eu adorava Harry Potter. E eu criei uma história. Então eu chamei os meus amigos assim, em um momento assim descontraído da gente. Eu falei assim, vamos começar a gravar uma cena de ação para poder ver como ficaria com os efeitos especiais que eu tenho em mente, que eu queria fazer. Então eu falei, vamos gravar aqui uma cena de ação bem rápido e aí depois eu edito no computador e a gente vê como fica. Pra ver se a gente não vai passar vergonha no YouTube, né? Porque, né? Ficou bem legal, na verdade, eu achei bem divertido. Os meus amigos adoraram, todo mundo gostou muito. Foi aí que, em 2012, uma conta no Twitter chamada Rádio Vlogs compartilhou um vídeo nosso. Um montão de gente que a gente não conhecia começaram a assistir os vídeos e começaram a comentar os nossos vídeos e eram críticas bastante construtivas. Gostei muito, vocês são bem jovens, vocês têm muito que melhorar, mas eu gostei muito. A gente não recebeu tantos comentários negativos, tantos comentários violentos. Recebemos alguns. Tinha um comentário de um menino que me magoou muito. Ele dizia que eu era uma bichinha e quando eu li isso me ofendeu bastante. E o mais engraçado é que esse menino não foi uma pessoa X que seguia Rádio Vlog. Eu descobri que esse menino era uma pessoa da minha cidade. Da minha cidade não, do meu bairro. Nunca tinha falado com ele, mas eu conheci de vista. E o mais cômico foi que, depois de alguns anos, como 2 anos depois, ele me adicionou no Facebook e ainda deu em cima de mim. Meu queridinho, por que você tá tão obcecado por mim? E aí uma das pessoas do Tudo Misturado começou a namorar e já não queria mais gravar o Tudo Misturado, porque também achava que era uma coisa muito infantil, a gente já estava crescendo, estava amadurecendo. Com isso, o que aconteceu? Mais esse comentário negativo. Eu acabei excluindo todos os vídeos do Tudo Misturado do YouTube. Tentei recuperar esses vídeos, não consegui mais. E eu tinha esses vídeos no meu computador e o meu computador estragou. Ou seja, perdi esses vídeos para sempre. E aí o Magic foi cancelado, a gente nunca conseguiu gravar, a gente chegou a gravar uma cena, só que nunca mais a gente gravou. Até que em 2013, quando eu fiz 16 anos, eu tive a ideia de gravar um canal solo. Foi aí que nasceu o Acesso Virtual. Na época eu lia muitos livros, adorava ler, e eu assistia muitos vídeos de gente fazendo resenha no YouTube de livros. E eu falei, tá aí, começar a ler livros e vou começar a fazer resenhas no YouTube dos livros. E aí eu gravei um vídeo pro YouTube. Para explicar o que aconteceu aqui, eu gravei o vídeo inteiro em um dia, só que eu não gostei dessa parte de como ficou meio mal explicado. E eu tô gravando isso outro dia para poder explicar, porque eu não expliquei nesse dia. E enfim, tá tudo mal explicado mesmo, então vai assim mesmo. Pro YouTube, e eu entrei em um grupo no Facebook, onde existiam várias pessoas que estavam começando nessa vida de vlog de livros. E o dono desse grupo era o dono de um canal no YouTube de resenhas de livros muito famoso. Eu publiquei o meu vídeo aí nesse grupo e pedi a opinião das pessoas do grupo sobre o meu vídeo. Só que eu escrevi a opinião errada, eu escrevi a opinião assim. E aí o dono dessa página, o dono desse canal super famoso, comentou esse meu vídeo dizendo que eu não sabia nem escrever opinião e estava querendo dar minha opinião sobre livros. Então, simplesmente, todo mundo riu de mim e eu fiquei muito constrangido com isso e acabei apagando o meu vídeo no YouTube porque eu fiquei muito mal. Até que em 2017 tive a ideia de fazer um documentário, olha a minha ideia, fazer um documentário sobre a minha vida, porque eu tinha me mudado para Buenos Aires com 18 anos e eu queria falar sobre como era a minha vida aqui em Buenos Aires. Seria como vários vídeos picoteados, como se fosse um documentário de como é a minha vida aqui, contando um pouco a minha história, o que parecia ser muito interessante. Então a minha ideia principal foi gravar vídeos diários e depois no final eu ia pegar e juntar todos esses vídeos. Mas não deram muito certo não. Primeiro que aconteceram muitas coisas nesse tempo de 2017 e 2018 na minha vida que
foram bem fortes e eu passei por um momento bem escuro da minha vida e no final foi mais ou menos assim. Esse é meu primeiro vídeo do ano de 2017. Hoje é terça-feira e eu vou fazer uma sessão de vídeos. No final do ano eu pretendo assistir. Eu tô indo embora de novo pra Buenos Aires. E é isso. Me desejem sorte. Esse ano promete. Olha só agora como que eu tô. Agora eu não consigo parar de chorar. Que inferno. Para de chorar. Parecia ser muito interessante. E aí depois dessa época escura da minha vida, que foi 2017, 2018 e um pouquinho de 2019, ano passado, em 2020, eu tive muitos planos e eu fiz uma lista de coisas que eu queria fazer. Eu queria explorar mais esse meu lado artístico, estudar teatro, estudar mais edição de vídeo. Esse ano promete. Guess what, bitch? Coronavirus! Só que 2020 foi um ano bem, né, todo mundo sabe. Então eu decidi botar em prática tudo isso em 2021. Mas talvez ano que vem vai ser melhor. E algumas das coisas eu consigo botar em prática, que é gravar um vídeo e criar conteúdo. Eu acho que eu consigo botar em prática pelo menos algo esse ano. Ai, nossa, tá bom, tá ótimo. É isso e tá. Se não deu certo,